O programa de trainee em jornalismo denominacional é um curso de capacitação e tem um objetivo claro: aproximar os formandos em jornalismo da realidade da comunicação dentro da Igreja Adventista. O programa Trainee em Jornalismo Denominacional é um curso de extensão universitária que ocorre de maneira complementar e paralela ao bacharelado em jornalismo oferecido pelo NASP. São mais de 200 horas-aula de atividades práticas e teóricas, nas quais os formandos em jornalismo que desejam trabalhar para a organização adventista desempenham as mais diversas funções. Esse programa ele é uma ideia que nasceu com o objetivo de capacitar e estimular também os jovens que estão se formando em comunicação para que eles tenham uma ideia de como funciona a comunicação adventista em toda a sua amplitude e em toda a sua abrangência. O projeto Pioneiro é uma parceria entre a Assessoria de Comunicação da Divisão Sul-Americana, a Casa Publicadora Brasileira, a Rede Novo Tempo de Comunicação e o Centro Universitário Adventista de São Paulo, unindo assim a experiência profissional com a formação acadêmica. Para formar um profissional, você precisa oferecer a oportunidade de prática da profissão escolhida. A gente tem vários convênios de estágio com a Rede Globo, com a Rádio CBN, com portais de abrangência nacional, com diversos jornais da região. Porém, todos esses são importantes, mas o mais importante, pela vocação do nosso curso, é o programa de trainee em jornalismo denominacional, porque ele leva o estudante aos diversos veículos que a igreja tem e ele prepara o aluno para servir através desses veículos. No quarto ano, com o programa Trainee, é o momento que o curso de jornalismo aflora de maneira mais intensa a sua confessionalidade e o seu senso de missão. É quando nós reunimos os alunos para, de fato, aproximá-los da realidade da comunicação, como ela é praticada e compreendida na Igreja Adventista. Mas no trainee existe um diferencial em que é apresentada a maneira como a Igreja Adventista trabalha com a comunicação. Então, a estrutura organizacional, como funciona uma TV adventista, como funciona a rádio adventista, como funciona uma editora adventista, como funcionam os portais, o relacionamento da igreja com as redes sociais, como é que funciona a questão da assessoria de imprensa, gerenciamento de crise. Então, são exemplos de áreas, disciplinas que são dadas para os alunos do trainee. O programa oferece aos participantes uma visão global da comunicação adventista. O curso está dividido em 4 módulos: formação teológica e denominacional, comunicação institucional, jornalismo na Casa Publicadora Brasileira e jornalismo na Rede Novo Tempo. O conhecimento da nossa história, crença e doutrina é fundamental para trabalhar dentro da organização adventista. Por isso mesmo, esse programa começa justamente com aulas teológicas e denominacionais para os treineiros. Nesse módulo, os alunos têm aulas com professores da Faculdade de Teologia do NASP e assistem classes de interpretação da Bíblia, história do Adventismo e também conhecem o funcionamento da organizacional político-administrativa da Igreja Adventista. Então, essa fundamentação teológica, religiosa e espiritual é muito importante, a fim de que o profissional ele saiba em que lugar está inserido e qual é o seu papel na missão da igreja e como é que ele vai linkar a sua profissão, a sua técnica, com a missiologia da igreja. De modo que conhecer teologia é realmente fundamental para não perder o foco da missão da igreja, que é salvar. O conhecimento teológico que é ensinado no trainee é extremamente importante para a gente que é assessor de comunicação, porque isso vai fazer com que eu conheça como funciona a organização adventista. Se eu fosse trabalhar numa empresa comum, eu teria que saber como funciona, quais são os valores, qual é a missão. E na organização adventista, o que manda, a base, é os ensinamentos teológicos. A comunicação institucional é uma das formas de tornar conhecido o trabalho da Igreja Adventista e também de levar avante a mensagem de esperança. Por isso mesmo, é fundamental estar por dentro do trabalho de assessoria de imprensa e comunicação das nossas associações e uniões.
Nessa fase do programa, os jornalistas, advogados e assessores passam um pouco de sua experiência nas áreas de comunicação institucional, gestão de crises, direito, redação para a internet e comunicação nas redes sociais. Os alunos, por sua vez, aplicam o conhecimento recebido produzindo conteúdo para os principais sites da Igreja Adventista. Então, quando a gente junta a administração da igreja, a gente junta a editora, juntamos a emissora de TV, rádio e internet, e também temos a academia reunida, nós podemos ter um fórum de discussão muito interessante e a formação de uma nova geração de comunicadores que realmente esteja antenado nas necessidades da igreja, no mercado de comunicação e comprometido, sobretudo, com os propósitos, com a missão da igreja. A Casa Publicadora Brasileira produz conteúdo jornalístico há mais de 100 anos. Isso faz com que tenham muito a ensinar sobre o seu método de trabalho, a linha editorial ou a produção de conteúdo para livros e revistas. Neste módulo, os alunos têm a oportunidade de visitar a maior editora adventista do mundo e também de realizar atividades práticas, escrevendo para a revista adventista Conexão JA, Vida e Saúde, Nosso Amiguinho e também para o portal da Educação Adventista. E da parte da publicadora ficamos muito felizes porque esses encontros poderão aqui na editora nos propiciar elementos para avaliar pessoas adequadas ao nosso trabalho, né? A Rede Novo Tempo vem crescendo a cada ano. Por isso mesmo é importante conhecer a sua estrutura e funcionamento, bem como a produção editorial e o jornalismo, que levam esperança a milhares de pessoas em todo o Brasil. Para nós aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, é essencial que nós tenhamos profissionais com um perfil qualificado, habilitado, ou seja, que ele venha com conhecimento teórico de como funcionam os veículos de comunicação. Mas é fundamental que este profissional venha trabalhar conosco com a visão evangelística, com a visão missionária, sabendo que as instituições de comunicação da igreja, como é a Rede Novo Tempo, elas existem prioritariamente para pregar o evangelho. Além das aulas teóricas, os alunos do trainee produzem materiais para TV e rádio, como roteiros e spots. E também fazem uma visita à redação e aos estúdios da Rede Novo Tempo. Eu imagino que essa é a oportunidade que o aluno tem, aquele que sonha em trabalhar na obra, de conhecer um pouquinho mais, quem sabe até bastidores que ele só ouviu falar ou nem ouviu falar. Então tem a oportunidade, o privilégio de conhecer um pouquinho de perto o funcionamento antes de chegar no local de trabalho especificamente. Então vamos supor, você tem num determinado momento alguém que é formado em jornalismo e quer trabalhar, sei lá, de repente na Novo Tempo e fez esse curso de trainee, e uma outra pessoa que tem jornalismo e não tem esse programa de trainee. Você fala, quem que eu vou escolher? A pessoa que sabe exatamente o que eu já estou pensando aqui na empresa ou a pessoa que ainda não sabe? É óbvio a resposta. Foi muito bom como aluno ainda sentar e aprender de um profissional que está no mercado há muito tempo dentro de uma instituição de comunicação adventista. Sem a pressão do chefe, sem o corre-corre do dia a dia, saber como funciona toda a estrutura de trabalho. Sem dúvida alguma, isso vai ser um grande diferencial para nós, Rede Novo Tempo de Comunicação, em ter esse contato, ajudá-los e prepará-los a serem servos de Deus na área da pregação do Evangelho, através dos nossos vários veículos de comunicação. Participar de um programa de trainee como esse vai muito além do conhecimento acadêmico ou da realização profissional, por exemplo. Ele ensina ao jornalista o mais importante: servir. O programa trainee foi muito bom para mim, porque além de entrar em contato com vários profissionais da igreja, eu hoje sinto que eu estou pronto, assim como vários alunos estão prontos, para servir melhor a igreja. Toda essa estrutura existe por causa de um grande propósito: pregar a mensagem de salvação e da volta de Jesus para milhões de pessoas. Na verdade, esse programa, ele nasceu de muita oração e reflexão. Isso porque eu acredito que os meios de comunicação e a tecnologia podem ser usados para falar de esperança, de amor, de paz, de fé, de graça. Esse é o programa no qual nós ensinamos os jornalistas a falar sobre o amor de Jesus.